Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém. Motivo de alegria de mais uma vez, mais uma noite, reunido com os santos para glorificar e exaltar ao Senhor Jesus. Trago a paz do meu pastor Lincoln, pastor setorial da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, que fica na rua Flamengo, perto do Valo Velho. Trago a paz dele, juntamente a paz do meu pastor Damião, para a glória do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Oséias, juntamente do presbítero Oséias, que vocacionou a nós para estarmos aqui para dar glória a Deus. Estava conversando com ele que essa questão de ficar o clima muito quente, muito frio, né, fica prejudicando a nossa saúde, né? Haja saúde para nós aguentar, né? Esse negócio de quente, frio, frio e quente, né? É interessante que até a Bíblia não concorda com isso, vocês sabiam disso? Até no livro de Apocalipse diz: ou você seja quente, ou você seja frio. É interessante, né? É um mistério de Deus. Eu quero também trazer a paz da minha noiva. Ela não está também presente, porque também está com um problema da garganta, está com a garganta inflamada e com o corpo doendo. Mas ela falou: leva a minha paz a toda a congregação. Amém, igreja? Abra a sua Bíblia no livro Efatá, chamado Hadás. Em outra linguagem é chamado de Esther. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. O livro de Esther, capítulo 6 e versículo 7, para a glória de Deus. Para quem não me conhece, se quiser se inscrever no canal no YouTube, pela graça do Senhor Jesus, somos historiador, arqueólogo. Alguns reconhecem nós como erudito. Erudito é aquele que é especialista em falar no assunto das histórias bíblicas, né? E eu louvo a Deus por isso, né? Mas diante de teologia, diante de ser historiador, arqueólogo, eu sou servo do Senhor, né? Tenho o costume de dizer às pessoas que eu vou ministrar a palavra de Deus, às vezes perguntar onde você estudou, né? Eu estudei na Faculdade Teológica Bethesda, me formei lá para a glória de Deus. Mas ali só foi uma porção de Deus, né, que aprendemos para a glória do Senhor. Né? Eu estava falando aqui com o pastor presbítero Oséias que a gente aprendeu dois tipos de teologia: a teologia cristã e a teologia judaica, que ela é um auxílio para a teologia cristã, para a glória de Deus. Quem achou pode dizer amém? Livro de Esther, capítulo 6 e versículo 7 em diante, para a glória do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: pelo que disse Amã ao rei, quanto ao homem de cuja a honra o rei se agrada, traga veste do rei que costuma vestir, monte também o cavalo que o rei costuma andar e montar, ponha-se-lhe a coroa real sobre a cabeça, e entregue-se as vestes ao cavalo e à mão de um dos príncipes do rei, dos maiorais senhores, e vista dele aquele homem, de cuja a honra se agrada, leve-o ao cavalo pelas ruas da cidade, e pregoa-se diante dele. Assim se fará ao homem cuja a honra o rei se agrada. E disse, então disse o rei a Amã: apresenta-lhe e toma as vestes o cavalo, como disseste a fazer assim, para com o judeu Mardoqueu, que está assentado na porta do rei, e coisa nenhuma deixa cair de tudo quanto disseste. Amém. Pode sentar, dando glória, dando aleluia para o Rei da glória. A mensagem que o Senhor Jesus me deu nesta noite é as 5 honras de Mardoqueu na história bíblica. Grave bem isso, igreja. As 5 honras
de um homem chamado Mardoqueu para a glória do Senhor. Quando nós começamos a observar a escritura deste livro, cabe ao pregador, o pregoeiro, o pastor, o presbítero, o obreiro do Senhor, a fazer a análise, a pesquisa sobre este livro. E bem na verdade, a este livro foi chamado de Esther, por causa que este livro foi escrito na Pérsia, foi escrito na Babilônia. Mas é interessante, porque o nome deste livro, ele poderia também ser chamado o livro de Hadás, porque assim de fato é o nome original desta mulher. Quando nós começamos a pesquisar, analisar, cabe a nós saber quem foi o escritor desta grande obra, o escritor desta obra linda e magnífica. Alguns vão dizer, alguns eruditos vão dizer que um sacerdote chamado Esdras, e que escreveu esta história. A tradição judaica vai afirmar, e os eruditos também vai afirmar, como também Flávio José vai dizer que quem escreveu a este livro foi o sacerdote Esdras, que escreveu esta história linda, tremenda e profunda de Deus, que Deus tomou conta do seu povo, também tomou conta também de Mardoqueu, e também tomou conta da mulher chamada Hadás, para a glória de Deus. Deus está no controle do seu povo, está no controle de Mardoqueu, está no controle de Hadás. Deus está dizendo: eu estou no controle, não perdi o controle ainda. Quando eu olho para esta história, é tremendo e lindo, porque eu fico maravilhado. Esse livro foi escrito numa cidade chamada Suzã, no palácio. É interessante que este livro foi escrito no ano 516 ao ano 506. Alguns vão dizer que a história deste livro foi escrito no ano 470 antes de Cristo. Mas olha só, eu começo a me maravilhar na quarta base deste livro. Esse livro contém 4 bases. E quais são essa base? Olha só que interessante. A primeira base deste livro é, olha só, a rainha da Pérsia, que era judia. Olha só, a segunda base é os planos para exterminar os judeus. Pode ter até planos, mas não vai exterminar. O inimigo pode até ter planos contra a igreja, contra a noiva, mas não vai exterminar não, porque o dono da igreja, o dono da noiva é o noivo. Glória a Deus por isso. A terceira base é a grande libertação do povo judeu. E a quarta base é a festa de Purim. É interessante, porque quando eu começo a observar isso, eu vejo a ação de Deus. Por quê? Porque há uma promessa dentro dessa história, dentro deste livro. É interessante que este livro contém 10 capítulos e de 167 versículos, como também contém 11 ordenanças, como também contém 21 perguntas e uma promessa e uma profecia da promessa de Deus. E aonde está essa profecia? No livro de Esther, capítulo 6 e versículo 13. Você vai conhecer esta promessa. E qual é a promessa? De Deus libertar o povo judeu da mão do cativeiro da Pérsia. Aleluia! Deus ainda tem promessa de libertar, transformar, lavar e ainda levar para o céu. Aí eu fico maravilhado, eu começo a olhar para este livro de Esther. É interessante, ele pode ser chamado como livro de Esther, mas também pode ser chamado livro de Hadás. É interessante, porque a história bíblica vai dizer que esta mulher, Esther, esse livro é Esther, olha só que coisa linda e tremenda. Algumas pessoas desconsideram o ministério na vida da mulher.
Mas olha só que interessante. Alguns pensam assim: não é por isso que a história bíblica vai ter duas mulheres que vão escrever a história. E quem são essas? Olha só, livro de Esther. E qual é o outro livro que contém o nome da mulher? Ruth. Então a mulher realmente, ela tem um chamado, ela tem um ministério. E aquele que acha que a mulher não tem ministério e não pode ter, está enganado. Porque Deus usa as mulheres para a glória de Deus. Deus usa. Não é por isso que quando eu começo a analisar esta história, alguns vão olhar para este livro e vão entender assim. Olha só que interessante, os pais da igreja vão olhar para este livro e vai dizer: por não ter o nome de Deus, não podemos considerar essa história, não podemos relatar. Mas os pais da igreja começaram a questionar a conclusão e o conteúdo dessa história. Mas dentro do conteúdo existe um código que revela o nome de Deus. E com esse código é o jejum, é a oração e se vestir de pano de saco, que mostra característica de um judeu, característica de um povo que adora um único Deus. E quem é esse Deus? É o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó. E quem sabe que esse Deus é seu Deus, pode mandar glória, pode mandar aleluia, porque o Deus de Jacó está presente. Aí eu começo a observar, eles desconsideram para não aparecer o nome de Deus, mas existe uma qualidade que revela que é uma qualidade de um homem de Deus, a qualidade de uma serva de Deus. E qual é a qualidade? Vamos orar, vamos jejuar, vamos buscar a face do Senhor. Aí eu começo a analisar, eu começo a observar. É interessante que o nome verdadeiro de Esther é Hadás, é o nome original dela. Mas olha só que interessante, o nome Hadás no hebraico significa multa. E a palavra multa é uma árvore, é uma planta conhecida na Palestina, cuja essa planta tem uma folha que brilha e que tem uma flor branca perfumada. Eita Deus, o que Deus está dizendo? O que Deus está dizendo com isso? É interessante que essa multa só nasce no deserto da Palestina. E olha só, é umas folhas que resplandecem, são folhas brilhantes. Peraí, a história bíblica vai dizer que essa mulher é chamada Hadás e Mardoqueu moram aonde? Em Jerusalém. A história bíblica vai dizer que o